Minha cunhada tentou roubar meu marido. Então eu armei um plano que destruiu a máscara dela. Sempre achei que minha vida era, de certa forma, normal. Eu e o André estávamos juntos há quase 8 anos, 5 deles casados. Construímos nosso lar com muito esforço, entre contas, reformas e sonhos pequenos, como juntar dinheiro para viajar para o Nordeste no verão ou comprar uma TV maior para a sala. Ele era, aos olhos de todos, o marido perfeito, trabalhador, atencioso, engraçado e sempre disposto a ajudar a família. E foi justamente essa dedicação à família que por muito tempo me fez baixar a guarda. A família dele era grande e barulhenta, do tipo que organiza almoços de domingo com 20 pessoas em volta da mesa. No começo, eu me sentia um peixe fora d'água, mas aos poucos me acostumei. A mãe dele, Dona Teresa, era uma mulher controladora, mas carinhosa. Já a irmã dele, a Patrícia, sempre me deixou com uma sensação estranha, e não foi só uma vez. Patrícia era 3 anos mais nova que o André, bonita, vaidosa, cheia de autoestima e uma presença que chamava a atenção em qualquer lugar. Desde que comecei a namorar o André, ela sempre demonstrou uma proximidade excessiva com ele. Abraços longos demais, elogios que passavam do tom, piadinhas que me faziam franzir a testa. Mas como todo mundo parecia ver aquilo como normalidade de irmãos, eu nunca quis ser a chata ciumenta que arrumava briga à toa. No entanto, pequenas coisas começaram a me incomodar. Por exemplo, eu percebia que ela tinha o hábito de me cutucar com comentários indiretos. Certa vez, durante um churrasco de família, ela disse em voz alta: "Nossa, André, você sempre foi bom de churrasco. Aposto que se fosse casado comigo, não passaria fome nunca." As pessoas riram, inclusive o André, que achou que fosse uma piada, mas eu fiquei com aquilo entalado. Não era a primeira vez que ela soltava frases assim. Com o tempo, comecei a notar que, sempre que eu e André discutíamos por alguma bobagem, Patrícia surgia do nada para defender ele. Era como se ela estivesse sempre ao lado dele, como se fosse advogada pessoal. Ainda assim, eu tentava relevar. Até o dia em que encontrei algo que mudou completamente minha visão sobre ela. Era uma sexta-feira à noite, e eu havia chegado mais cedo do trabalho. André ainda não tinha voltado, então aproveitei para arrumar algumas coisas pela casa. Quando fui dobrar umas roupas no quarto, percebi que a jaqueta dele estava jogada em cima da cama. No bolso, encontrei o celular. Não era do meu feitio mexer, mas naquele dia, algo dentro de mim me cutucou. Era como se uma voz dissesse: "Olha, você precisa ver." Peguei o celular. A tela estava desbloqueada. E foi aí que vi uma notificação de mensagem no WhatsApp. Patrícia. Meu coração gelou. A prévia mostrava: "Cheguei em casa, mas fiquei pensando em hoje. Foi ótimo." Meu estômago se revirou. As mãos começaram a suar. Eu abri a conversa. O histórico não era muito longo, mas havia trocas recentes, da mesma semana. Mensagens aparentemente inocentes, mas carregadas de subtexto. "Obrigada por me acompanhar. Você sempre sabe o que dizer para me animar. Acho que só você me entende de verdade." E então a tal mensagem da noite: "Foi ótimo hoje." Eu queria acreditar que poderia ser algo banal. Mas, ótimo o quê? Por que eles estavam se encontrando sozinhos? E por que eu nunca sabia de nada? André chegou em casa pouco depois. Eu não tive coragem de confrontá-lo de imediato. O coração batia acelerado, a cabeça girava. Então, engoli em seco e fingi normalidade. Mas dentro de mim a desconfiança começou a crescer como uma erva daninha. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei encarando o teto, pensando em cada detalhe dos últimos meses. Todos os momentos em que Patrícia parecia próxima demais. Todos os dias em que André dizia que estava fazendo hora extra. O quebra-cabeça começava a se encaixar. No sábado, aproveitei uma desculpa qualquer e fui até a casa da Patrícia. Queria observar, sentir o ambiente. Ela me recebeu sorridente, como sempre, como se nada estivesse acontecendo. Mas percebi que estava nervosa.
As mãos suavam. O olhar parecia fugir do meu. Conversa vai, conversa vem. Ela largou o celular na mesa enquanto foi buscar um café. A tela acendeu com uma notificação. Era uma mensagem de André. Eu vi só um pedaço. Não posso ficar muito tempo online. Ela está aqui. Meu sangue ferveu. Eu sabia que ela era eu. Naquele momento, não precisei mais de explicação. Minha intuição gritava que havia algo errado. Decidi que não seria a esposa ingênua que fingia não ver. Se eles estavam tentando me enganar, eu seria mais esperta. A partir daquele dia, comecei a juntar provas. Fiz capturas de tela quando tinha oportunidade. Tirei fotos discretas das mensagens que conseguia ver. Coloquei um aplicativo espião em um celular velho e deixei conectado no Wi-Fi de casa, só para monitorar se algo escapava. E, principalmente, comecei a observar o comportamento dos dois quando estavam juntos em família. E foi assim que notei os olhares. Pequenos gestos. Um toque rápido demais. Um sorriso escondido. A cada detalhe, minha certeza se fortalecia. Patrícia estava tentando roubar meu marido. Mas eu não seria apenas uma espectadora. Eu ia planejar. Eu ia esperar o momento certo. E quando chegasse a hora, eu derrubaria a máscara dela diante de todos. Aquela sensação de ser objeto de uma conspiração íntima me deixava em estado de alerta constante. Não queria me precipitar. Sabia que qualquer reação descontrolada poderia me fazer perder o que já havia conquistado ao reunir provas. Então, em vez de explodir, eu me infiltrei. Fingi normalidade com uma precisão que me surpreendeu. Sorrisos falsos, elogios, jantares em família, abraços nos encontros de domingo. Tudo enquanto, por trás do sorriso, eu costurava uma teia. O primeiro passo lógico foi tornar-me invisível o suficiente para ver sem ser vista. Comecei a alternar rotinas. Saía antes de as visitas chegarem e voltava depois que iam embora. Quando ficava em casa, passei a arrumar armários desarrumados com desculpa de aliviar minha ansiedade. E sempre encontrava um motivo para conferir coisas que antes eu ignorava. Era uma vingança silenciosa, espionagem doméstica disfarçada de ordinariedade. Com as provas iniciais no bolso, prints, mensagens, a foto comprometida, percebi que precisava de algo mais que conversas privadas. Um áudio, um vídeo que mostrasse um momento em que a cumplicidade entre eles fosse inegável. Algo que não desse margem a choros, arrepios de última hora ou explicações de amizade confusa. E se fosse possível, queria que esse material fosse repetível, compartilhável, que pudesse ser mostrado a qualquer um e surtisse o mesmo efeito. Surgiu então a ideia que mudaria tudo, criar circunstâncias em que nenhum deles suspeitasse que estavam sendo observados. Não se tratava de armadilhas óbvias, mas de cenas cotidianas que a própria rotina transformava em prova. Sabia que não podia operar sozinha com total segurança. Precisava de uma cúmplice, alguém de fora, com sangue frio e sem laços emocionais que interferissem. A escolha foi natural. Lúcia, minha amiga marketing, que já havia me ajudado no casamento da irmã. Ela era prática, fria quando necessário, e tinha a habilidade técnica para editar e expor, sem deixar margem para a contestação. Marquei um café com Lúcia e abri o jogo. Mostrei tudo. As mensagens, as fotos, os horários. Expliquei o que eu queria. Quero um vídeo que mostre o toque de mãos, a forma como eles se tratam quando acham que ninguém presta atenção. Quero que quando eu apertar play, as pessoas vejam que aquilo é mais que um deslize. E precisamos de uma maneira plausível de gravá-los sem que percebam. Ela assentiu, com a frieza que eu precisava. Vamos montar isso como uma peça jornalística. Provas, cronologia, depoimentos. Só que o depoimento vai ser a cena gravada. O plano exigia cuidado e tempo. Primeiro, tínhamos que identificar onde eles se encontravam longe de olhos curiosos. Foi fácil depois da observação. Um café pequeno numa rua discreta, um estacionamento que ninguém usava após as 20 horas. A ligação de um bar que servia pratos tarde da noite. Eu decorei horários. Depois, era preciso uma desculpa para estar no mesmo local, sem levantar suspeitas. E a desculpa veio a mim como se fosse óbvia. Eu havia marcado um jantar com colegas de trabalho naquele mesmo bar. Uma mentira pequena e verossímil.
No dia marcado, respirei fundo como se fosse uma atriz subindo ao palco. Vesti algo discreto, mas que me deixasse confiante. O problema não era chamar atenção, era não chamar atenção enquanto observava. Lúcia me enviaria os sinais por mensagens curtas. Um emoji específico no momento em que a câmera embutida do nosso copo disfarçado começasse a gravar. Sim, tínhamos um copo adaptado. A tecnologia, quando bem usada, nos dá vantagem. Era um artifício de espionagem leve. Um presente meu para mim mesma em forma de prova. Cheguei cedo. Sentei numa mesa de canto, de onde se via a rua e o interior do bar. Pedi um prato que demoraria para fingir imersão no cardápio. E esperei. O bar era um lugar comum, com clientes de rotina, casais, um grupo de amigos, um entregador. Nada chamava a atenção, até que eles entraram. André com um sorriso meio tenso, como se carregasse culpa. Patrícia com um vestido que insistia em ser notado mesmo sem esforço. Os movimentos deles eram reelaborados à minha visão treinada. Um toque no ombro que durou 1 segundo a mais do que o habitual. Mãos que se encostaram ao passar um prato. Uma troca de olhares que se alongou além do que a etiqueta social permitia. Lúcia me mandou o sinal. O copo gravava. Lembrei de respirar apenas quando senti que tínhamos o suficiente. Abraços curtos, um beijo roubado no canto do balcão, imagens que me rasgavam o peito, mas que eu precisava com furiosa objetividade. Não era só por mim, era por tudo que vinha depois. A necessidade de recuperarmos honestidade e respeito à mesa da nossa família. Ao sair, fui fria. Sorri para o garçom, cumprimentei sem pressa e deixei o bar com o estômago revirado e o bolso pesado de provas. Lúcia disse depois que a edição foi feita com a delicadeza de quem monta um dossiê. Inseriu as mensagens sincronizadas, legendas com datas e diminuiu a chance de alegarem edição. Nosso material estava pronto. Áudio e vídeo sincronizados, capturados em momento público, com luz natural suficiente para não serem contestados. Mas eu não queria só expor. Queria que a exposição surtisse efeito imediato, que não deixasse tempo para manipulações estratégicas, que as pessoas tivessem reação conjunta. Planejar a cena pública de exposição exigia pensar em local, tempo e testemunhas. E, sobretudo, em como evitar que a narrativa pudesse ser revertida. Patrícia poderia chorar, alegar traição de quem ela era, inventar que André era vítima de chantagem. Para evitar isso, precisava alavancar credenciais, receber a atenção de pessoas que importavam e não se dissolvem com lágrimas de teatro. Enquanto isso, continuei a coletar provas paralelas. Havia outras linhas que mereciam descoberta. Transações suspeitas em contas conjuntas, presença dela em eventos que ela afirmava não ter ido, mensagens que apanhavam do WhatsApp e que, quando recuperadas, mostravam uma cronologia de encontros. O objetivo era construir uma teia, e as teias prendem. Com o material em mãos, convoquei o que chamei de reunião de família. Não seria uma reunião formal, seria o almoço de aniversário da minha sogra, evento que reúne tios, primos e aqueles parentes que nunca faltam. Dia de bolo, de discurso, de emoções que, naquele contexto, poderiam render reações puras. Convidei, estruturei e deixei que o destino colocasse os conspiradores no palco que eu precisava. Antes do almoço, porém, havia um passo tático que considerei essencial: garantir que o provedor da verdade fosse isento. Então, antes de apertar o gatilho público, entreguei uma amostra do material a uma amiga da família que sempre foi ponderada, tia Helena, que vivia entre veredas e tinha o respeito de todos. Expliquei em voz baixa que tinha provas e que, se aquilo procedesse, ela seria a primeira a saber. Pedi que ela avaliasse a peça com olhar crítico. Se você achar que é verdade, preciso que não me impeça de prosseguir. Ela, que me ajudara a crescer nos primeiros anos com bolos e conselhos, apenas segurou minha mão e assentiu. Se isso for real, você tem que expor. Eu não suporto cobrir traição como se fosse efeito de vinho. A determinação dela me deu forças. No almoço da família, tudo parecia normal, demasiado normal. Conversas sobre futebol, sobre serviço, sobre uma prima que estava noiva. Eu permaneci calma.
conversando com pessoas sem chamar atenção para mim. O bolo foi cantado, velas apagadas, e então, quando a família se acomodava para a sobremesa, pedi a palavra. A respiração na mesa mudou sem que eu precisasse dizer muito. Eu tenho algo sério para falar. Comecei, com voz firme, mas controlada. Não é agradável, mas é importante para a nossa família. A sala estancou. Pedi ao DJ, nosso cúmplice extra, um conhecido que eu havia informado discretamente, para exibir um vídeo. A projeção começou com fotos antigas de família, imagens que deixaram alguns sorrisos, e então, a transição. As cenas do bar, o toque que se prolonga, o beijo. A mesa inteira viu. Avós, tias, primos, e os rostos que antes sorriam caíram como folhas. O que havia sido costumeiro transformou-se em julgamento em segundos. As primeiras reações foram humanas. Incredulidade, defesa instintiva, negação. Patrícia tapou a boca, os olhos arregalados de quem vira o próprio reflexo em espelho sujo. André tentou se levantar, estacar a mão como quem pede silêncio, mas suas decisões precisavam de legitimidade que a sala agora derramava em olhares. A presença da tia Helena, que coçou o queixo e não desviou o olhar, ajudou a conter a manipulação. E enquanto as vozes se erguiam, eu percebi que havia algo que me doía mais. O olhar do meu marido, dividido entre culpa e confusão, como se estivesse diante de uma bifurcação em que nenhum caminho fosse seguro. Não foi um encerramento cinematográfico. A sala virou praça de debates, acusações e empatia cortante. Alguns parentes se fecharam na defesa da Patrícia. Sangue é sangue. Outros, entre os quais minha própria família por afinidade, se viraram para mim com ternura e admiração. E no meio daquele furacão social, entendi que minha ação não visava destruir por ódio, mas interromper uma dinâmica de erosão que havia posto nossa união em risco. Saí do almoço com a cabeça latejando. A máscara dela havia caído, sim, e restara o trabalho de arranjar as peças daquele desastre. Nos dias que se seguiram houve confrontos, pedidos de desculpas que soavam falsos, e tentativas de reconstrução. Patrícia procurou terapia, talvez por imagem, talvez por necessidade verdadeira, e o André e eu fomos a algumas sessões. A traição, no entanto, deixa marcas que exigem tempo e paciência. Eu não quis que o ponto final fosse vingança, quis que fosse reparo, com consequências claras para quem optou por violar confiança. E sendo honesta, houve momentos em que o peso da exposição me sufocou. Eu dormia mal, sonhava com olhares acusadores e, por vezes, chorava sozinha no escuro. Mas essas fraquezas eram o preço por não me calar. Minha estratégia, planejada com frieza, tinha cumprido o objetivo. A máscara dela havia caído para todos verem. O que viria depois dependeria de responsabilidade adulta e do que cada um escolheria, reconstruir ou repetir ciclos. O silêncio que se seguiu ao meu discurso foi ensurdecedor. Ninguém ousava mexer o garfo no prato. André olhava para mim como se tivesse levado um soco no estômago, enquanto Patrícia tremia, sem conseguir sequer sustentar o olhar. Isso é mentira! Ela finalmente explodiu, batendo as mãos na mesa. Você está inventando, manipulando tudo para me fazer parecer uma vagabunda. Eu respirei fundo, com calma, e então retirei do bolso algumas impressões que havia feito das mensagens que consegui salvar. Coloquei-as no centro da mesa. Então, explique isso aqui, Patrícia. Explique por que seu irmão te dizia que não podia ficar muito tempo online porque a esposa estava perto. Explique por que você dizia que a noite tinha sido ótima. A mãe deles, Dona Teresa, ficou pálida. O pai apenas abaixou a cabeça, em silêncio, como se estivesse tentando processar o tamanho da sujeira que pairava sobre aquela mesa de domingo. André, por sua vez, levantou-se de repente, a cadeira caindo para trás com estrondo. Eu nunca... Patrícia, o que você fez? Ela começou a chorar, tentando se vitimizar. Eu só queria ser notada. Você sempre preferiu ela, André. Sempre foi a esposa perfeita, a boazinha. E eu nunca fui nada. Eu assistia em silêncio. Não precisava mais dizer nada.
O próprio veneno dela estava saindo para todos ouvirem. André me olhou com olhos marejados. Eu juro, não aconteceu nada físico. Eu nunca toquei nela. Mas eu errei. Eu devia ter te contado que ela vinha atrás de mim, que mandava mensagens. Eu não queria causar confusão. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso da traição não apenas dela, mas dele também, porque esconder é também trair. Você não precisava ter me protegido, André. Precisava ter sido honesto. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Naquele dia, o almoço terminou em clima de enterro. Patrícia saiu chorando, gritando que todos a odiavam. Dona Teresa, envergonhada, não soube nem como me encarar, mas eu não terminei ali. Minha vingança não era apenas expor. Era mostrar que eu não era uma idiota. Algumas semanas depois, a máscara de Patrícia já estava completamente destruída. A família inteira se afastou dela. Os amigos não a viam mais da mesma forma. E até o namorado que ela tinha, sim, ela namorava, terminou com ela depois que descobriu tudo. Quanto a mim e André, passamos por um período de silêncio pesado. Ele tentou reconquistar minha confiança. Fez de tudo. Presentes, promessas, até terapia de casal sugeriu. Mas no fundo, uma parte de mim já estava quebrada. Eu percebi que, mais do que me vingar da Patrícia, eu precisava me vingar do tempo que perdi, aceitando menos do que merecia. 2 meses depois, pedi o divórcio. André chorou, implorou. Disse que eu estava sendo radical. Mas eu estava decidida. Eu não queria mais viver olhando por cima do ombro, me perguntando quem ele estaria protegendo da próxima vez. Patrícia tentou me procurar, pedir desculpas. Eu não aceitei. Não porque eu quisesse manter o rancor, mas porque eu finalmente entendi que perdão não significa reconciliação. Hoje, meses depois, escrevendo essa história, me sinto leve. Eu não só revelei a verdade, como também libertei a mim mesma. E a maior vingança que tive sobre Patrícia não foi expô-la diante da família. Foi mostrar que ela nunca conseguiu roubar o que mais importava: minha dignidade. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.